Oi, gente! Então esse é o nosso trabalho sobre os órfãos de Hashimu. Nós vamos começar fazendo a síntese do livro. Então, tudo começa quando o Spencer, que é o pai dos gêmeos, em uma das suas expedições no Brasil, ele conhece a Yarima, que é a futura mãe de seus filhos. E a Yarima, ela faz parte da comunidade indígena Yanomami. E lá eles têm uma cultura, uma crença, né, que se você tem um filho do sexo indesejado ou gêmeos, você escolhe uma das crianças pra morrer. E aí eles acabam tendo gêmeos, que é o Daniel e a Napi. E como o Daniel nasceu fraco e a Yarima queria uma menina, ela ia sacrificar o Daniel. E aí, pra ele não morrer, o seu pai fugiu com ele pra Inglaterra. E aí ele foi criado lá e ele começou a se interessar mais sobre o seu passado e fez o doutorado no Brasil. Tá. Enquanto isso acontecia, sua irmã, Napi, deixada no Brasil, ela cresceu aqui com os Yanomamis até o famoso massacre de Hashimu, onde sua mãe foi morta. A partir disso, ela começa a viver com Lara Blaster no abrigo. E depois de um certo ponto, ela volta a viver com os Yanomamis, sendo professora e educadora da vila. E então ela e a Lara Blaster, no fim do livro, são sequestradas. E é isso. Elas são sequestradas por conta da disputa que estava tendo no território, né, na reserva na Raposa Serra do Sol, né? A nossa reflexão sobre o livro é: nosso grupo considera o livro Órfãos de Hashimu fundamental para aprendermos, além de respeitar, a entender a vida e os costumes de povos que vivem de forma muito diferente do que estamos acostumados. E para isso, lemos a história de vida de Daniel e sua irmã gêmea Napi, que sobreviveram a um dos maiores massacres de povos indígenas. As pinturas indígenas carregam uma ancestralidade muito grande por trás de cada uma delas. E dentro dessas tribos, cada uma dessas pinturas tem um significado e que nós trouxemos dois deles que mostram o estado civil das mulheres indígenas. Bom, nesse caso, no meu rosto, a gente fez a pintura que expressa quando a mulher indígena está casada. E no meu a gente colocou quando ela está solteira. Esses símbolos indicam que ela está solteira. É isso, tchau! Dando continuidade ao que elas falaram, agora eu vou falar um pouco das religiões. A religião predominante do livro é a religião pagã, que nela eles falam que a floresta, basicamente tudo, é o início de tudo, e eles falam muito sobre a natureza e os espíritos. No livro, o ritual mais presente, que o narrador deu mais foco, foi o ritual dos meninos Shabori, que são os futuros líderes espirituais que sentem os espíritos desde pequenos em sonhos e que poderão se comunicar com eles através de um ritual com os Shabores experientes, onde eles ficam em transe por dias isolados da aldeia. Outro ritual muito importante é que quando uma pessoa morre e é queimado as cinzas delas, eles comem a cinza junto com a comida. E também uma das pessoas mais importantes da aldeia, sem dúvidas, para passar conhecimento religioso, é o pajé, que serve para passar a cultura e ensinar tudo o que ele sabe para todos da aldeia, os mais jovens, inclusive os mais velhos. E também um dos rituais que no livro foi muito presente na história dos gêmeos é o ritual de sacrifício de um dos filhos indesejados. É isso! Um dos fatos mais importantes citados no livro é o massacre indígena de Hashimu e existem diversos outros massacres, e o que nosso grupo resolveu se aprofundar é o massacre do Paralelo 11. Esse massacre ocorreu em novembro de 1963 no estado de Mato Grosso. E esse motivo disso acontecer é porque eles disputavam terras contra os garimpeiros. Aconteceu quando homens contratados de uma indústria de extração de borracha mataram 3.500 indígenas envenenados por arsênio da aldeia Cinta Larga na Amazônia e destruíram sua aldeia. E é isso. E a gente escolheu o massacre do Paralelo 11 porque a gente ficou muito sensibilizado, né, de como as pessoas conseguiram fazer uma coisa tão horrenda assim, sem nem mesmo conhecer as pessoas que eles estavam matando. Sim, com certeza. Através desse massacre podemos perceber o quão cruel o ser humano pode ser. Assim concluímos que o trabalho de Órfãos de Hashimu foi de extrema importância para que o nosso grupo entendesse ainda mais sobre povos indígenas. Esses que carregam uma carga cultural e histórica imensa, assim como as pinturas e os ritos religiosos.
Aprendemos também algumas de suas dificuldades, muitas vezes por não ter seus costumes valorizados e também pela disputa de suas terras, que ocasionam diversos conflitos, onde geralmente os indígenas não saem vitoriosos. Descobrimos muitas coisas novas com a leitura desse livro, como diferentes povos indígenas e suas tradições, entendendo que devemos respeitar as diferentes culturas e procurar descobrir cada vez mais sobre elas, entendendo suas mágoas e alegrias, com certeza o maior aprendizado desse trabalho.